Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 5. Eu tenho estudado esse livro, tenho pedido a Deus para colocar em meu coração algumas mensagens que eu possa transmitir para a igreja nesses dias difíceis, porque o livro de Daniel foi escrito em momentos difíceis. Foi escrito em momentos de decreto, foi escrito em momento de perseguição, foi escrito em momento de lutas intensas. E os momentos difíceis que nós estamos vivendo, nós temos que olhar para a Bíblia para encontrar pessoas que também viveram momentos difíceis e como enfrentaram esses momentos difíceis. E o livro de Esther, o livro de Daniel, eles nos dão uma clara noção de como será o tempo do fim e de como podemos viver e vencer no tempo do fim. Então, hoje eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 5. Que Deus abençoe vocês. Estou vendo aqui várias mensagens. A Josilene, Deus seja louvado, Josilene, sua presença. A Wendy, o Fábio, a Nara, o Jonathan, a Cida. Deus seja louvado estarem acompanhando aí a vigília. E eu quero dizer, pastor Emerson, que esse é o meu horário de oração. Entre 5, a partir das 5 horas da manhã, eu busco a Deus nesse horário, então vou estar unido à Missão Piauiense nesse projeto de oração. Um grande abraço aos pastores do Piauí, amigos que tive a oportunidade de fazer quando estive trabalhando aí também na União Nordeste, e pude várias vezes acompanhar o lindo trabalho que vocês fazem. Deus seja louvado por sua vida, Deus seja louvado pela presença de Deus na vida de vocês e como esse Estado tem feito para levar o Evangelho a cada lugar. Muito bem, Daniel capítulo 5. Antes de lermos, porém, vamos fechar os olhos mais uma vez e vamos falar com Deus. Vamos orar? Querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado pela oportunidade de te servir e de parar nessa tarde para buscar a tua presença de maneira mais intensa através de uma vigília. Santo Deus, não estamos vivendo momentos fáceis, pelo contrário. Nós precisamos muito ter a certeza e a segurança de que o Senhor está conosco, dirigindo a nossa vida, guiando os nossos passos. Por isso que nós pedimos que, mais uma vez, já nos falou através da mensagem, através dos louvores, através do lindo testemunho que ouvimos, através dos momentos de oração, mas se ainda estamos aqui é porque ainda cabe mais da tua palavra em nosso coração, e é isso que estamos buscando nesse momento. Que o homem Josanã se cale e que teu Santo Espírito fale de maneira clara e desimpedida ao nosso coração. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Daniel capítulo 5 é um capítulo muito importante no livro, porque é um capítulo que prova que Daniel é um profeta verdadeiro. Vejam, uma das provas de que um profeta é verdadeiro é o que ele profetiza tem que se cumprir. E vários profetas morreram sem ver o cumprimento das suas profecias. Por exemplo, Isaías profetizou muita coisa que ele não viu acontecer. Jeremias profetizou coisas que ele não viu acontecer. Mas Daniel, ele teve a oportunidade de ver, ainda vivo, aquilo que ele profetizou. Eu estou falando do sonho de Nabucodonosor no capítulo 2, que Daniel, ele disse que aquilo era, na verdade, uma profecia de Deus, o sonho da estátua em que a cabeça de ouro simbolizava a Babilônia, e Daniel disse, Nabucodonosor, depois de você vai vir um outro reino vai substituir Babilônia. E aquilo era impossível na cabeça de Nabucodonosor ou qualquer pessoa do Império Babilônico. Era impossível que aquele império tão poderoso, que aquele império tão amplo, que aquele império tão vasto, ele passasse. Babilônia é conhecida como a cidade eterna. Como ela vai passar? Como um outro reino vai substituir Babilônia? Mas o capítulo 5, que aconteceu 50 anos depois, o capítulo 5 é a prova de que Daniel estava falando a verdade. Na verdade, ele estava sendo um profeta de Deus. Um profeta de Deus sempre fala a verdade. Então, o capítulo 5 é a comprovação de que a profecia do capítulo 2 é verdadeira. O capítulo 5 é a última noite do Império Babilônico. Última noite do Império Babilônico. E nesse momento,
Quem estava liderando o império era um homem chamado Belsazar. Ele estava na Babilônia, enquanto o pai dele, que realmente era o imperador naquele momento, chamado Nabonido, estava em outra parte guerreando contra o exército medo-persa, uma parte do exército medo-persa. Então, Nabonido, que era quem realmente mandava, estava fora, e Belsazar havia ficado cuidando da cidade, enquanto seu pai combatia contra o exército medo-persa. E do lado de fora da cidade, você lembra? Uma outra parte do exército medo-persa estava cercando a cidade. E dentro, Belsazar estava fazendo festa, com bebida, com promiscuidade. E alguns perguntam como é que Belsazar conseguia fazer festas dentro da cidade se o exército estava do lado de fora, o exército inimigo estava do lado de fora. E a resposta, amigos, é que a cidade da Babilônia ela era cercada por 2 muros muito, muito extensos. Não era qualquer muro. Os historiadores dizem que os muros eram tão largos que carruagens passavam por cima do muro. Então, tinha um muro externo e tinha um muro interno. Então, na mente de Belsazar, nunca aquele exército de fora conseguiria invadir a cidade. Então, tranquilamente, ele estava fazendo uma festa de promiscuidade, de orgias, de bebida. E em um momento da festa, o rei Belsazar tomou uma decisão. Não foi a melhor decisão. Mas ele tomou a decisão de pegar os cálices que Nabucodonosor havia trazido do templo de Jerusalém para a festa. E aqui tem uma coisa importantíssima, e você precisa entender isso para entender o capítulo 5 de Daniel e o que nós vamos estudar essa tarde. Veja, naquele tempo, as guerras, elas não aconteciam entre exércitos. As batalhas sim aconteciam entre exércitos, mas as guerras eram entre deuses. Então, se eu invadisse a sua cidade e vencesse a sua cidade, o meu Deus havia vencido o seu Deus. Você entende? Então, quando uma cidade guerreava contra outra, quem vencia eram os deuses. O exército apenas batalhava, mas quem vencia de verdade eram os deuses. Então, quando aquela cidade invadia a outra e conquistava aquela cidade, uma das primeiras coisas que eles faziam era ir no templo da cidade invadida, da cidade conquistada, pegar a imagem de escultura daquele Deus, amarrar e levar exilada para a cidade vitoriosa, para dizer: o meu Deus venceu o seu Deus e o seu Deus agora está preso, está exilado e vai para a nossa cidade. Então, naquele percurso que Daniel e seus amigos fizeram quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, era para ir também uma imagem do Deus de Israel amarrada, atravessar o deserto até Babilônia. Por quê? O rei Bel, que era um dos reis principais, o deus Bel, que era um dos deuses principais da Babilônia, havia vencido Jerusalém e na cabeça deles o deus Bel agora era maior do que o Deus de Israel. Mas quando o exército de Nabucodonosor entrou no templo de Israel, não encontrou imagem de escultura nenhuma, porque o povo de Deus é orientado a não adorar imagem de escultura. E eles pensaram: e agora? O que é que nós vamos levar para provar que o nosso Deus venceu o Deus desse templo de Jerusalém? Como eles não encontraram nenhuma imagem de escultura, resolveram levar algumas peças sagradas, os cálices, que eram usados pelos sacerdotes para as cerimônias do templo de Israel. Então, eles levaram aqueles cálices, já que não dava para levar um ídolo, porque não havia ídolos no templo. E agora, quando o rei Belsazar está fazendo festa, ele pediu os cálices, não porque faltou cálice na festa, não é porque ele olhou para o lado, não encontrou copo, não tinha copo descartável, já estava tarde, não dava mais para comprar no supermercado. Essa não era a questão. A questão é que, naquele momento, ele quis desafiar o Deus de Israel. Ele quis dizer: o meu Deus já venceu o Deus de Israel. E o meu Deus vai vencer o Deus desse exército que está aí do lado de fora. Então vamos festejar. Porque o meu Deus, Bel, é maior do que o Deus de Israel. E para provar isso, tragam os cálices do templo de Jerusalém para nós zombarmos do Deus de Israel. Do jeito que o nosso Deus venceu o Deus de Israel, facilmente vai vencer o Deus dos medo-persas que estão aí do lado de fora do portão. Por isso ele pediu os cálices, para dizer e afirmar que o Deus dele era maior do que o Deus de Israel. Várias vezes na história, o Deus de Israel foi desafiado e decidiu ficar em silêncio. Várias vezes,
o Deus de Israel foi afrontado e decidiu ficar em silêncio. Mas no capítulo 5, quando o Deus de Israel foi afrontado, ele se manifestou naquela festa. E vocês lembram o que está escrito aí no capítulo 5? Se você puder abrir a sua Bíblia, capítulo 5, nós vamos ler no versículo 5, capítulo 5, verso 5. Diz o seguinte: no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio do rei. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o seu semblante, os seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos começaram a bater um no outro. Como não tremer? Imagine uma mão aparecer do nada e começar a escrever. E o Espírito de Profecia diz no livro Profetas e Reis que toda a impiedade da festa se transformou em medo, em temor. Toda a impiedade da festa se transformou em temor. O rei ficou desesperado e começou a mandar chamar os sábios. Mas tem uma coisa que talvez você nunca tenha percebido. Aquelas palavras que foram escritas na parede, estavam escritas na parede e que estão descritas aqui também na Bíblia, no verso 25, eram palavras escritas numa língua chamada aramaico. Presta bem atenção nisso aqui. Aramaico era a língua que todos que sabiam ler naquela sala sabiam ler em aramaico. O aramaico era a língua internacional, era a língua do comércio, é como se fosse o inglês hoje. Onde você chega no mundo, se você fala inglês, você desenrola. O aramaico era desse jeito. E as palavras que foram escritas na parede eram palavras facílimas. Qualquer pessoa, até crianças que soubessem ler ou falar em aramaico, usavam aquelas palavras quando iam para a feira. Então, quando você fosse na feira na Babilônia, se você quisesse dizer assim, corta isso aqui, você iria usar uma palavra das que estava escrito na parede. Se você quisesse dizer assim, pesa isso aqui, você iria usar uma das palavras escritas na parede. Eram palavras muito fáceis. E a pergunta é, se o que estava escrito na parede dava para ler, se o que estava escrito na parede todos conseguiam ler, por que o desespero? Ao ponto de a rainha-mãe chegar, ver o desespero do rei e dizer assim, olha, rei, há um homem nesse reino que pode te ajudar. Mas primeiro, você lembra, o rei chamou os seus sábios. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que os sábios conseguiram ler, mas não conseguiram interpretar. Este é o ponto que eu quero que você preste bem atenção essa tarde. O que estava escrito na parede, todos conseguiram ler. Mas o rei ficou desesperado e mandou chamar Daniel por um motivo. Porque só Daniel poderia interpretar. E é o que está escrito no capítulo 5, verso 13. Me acompanhe. Daniel, capítulo 5, verso 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel: és tu daquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acha luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem dar a interpretação. Aqui está o ponto. Ele disse assim, eu chamei os sábios para lerem e dar a interpretação. Mas ele disse assim, mas eles não puderam dar interpretação. Em outras palavras, eles conseguiram ler, Daniel. Ler, eles conseguiram. Até eu consigo ler. Mas eu não consigo interpretar. O que essas palavras significam? Por que essa mão apareceu? Por isso eu estou te chamando, Daniel. Porque os meus sábios encantadores conseguem ler. Todo mundo aqui no salão consegue ler. Mas você foi chamado para interpretar. Verso 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler e dar a interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro no pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel na presença do rei e disse, rei, os teus presentes fiquem contigo e dê os teus prêmios para quem você quiser. Todavia, eu vou ler o que está escrito na parede e vou dar a interpretação. Duas lições que eu quero compartilhar com vocês essa tarde. A primeira é a seguinte, há momentos na história da humanidade que a humanidade consegue ler o que está acontecendo, mas o povo de Deus é chamado para interpretar o que a humanidade só consegue ler. Você entendeu? Há momentos na história profética da humanidade que o mundo inteiro consegue ler. Alguma coisa está acontecendo. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus,
O povo de Deus é chamado para interpretar o que o mundo só consegue ler. Sabe o que significa? Não há uma pessoa nesse planeta, nenhuma. Em qualquer lugar do planeta, as pessoas conseguem ler. Esse mundo está desgovernado. O mundo está conseguindo ler isso? As pessoas conseguem ler que o mundo não está normal. Gente, o mundo não está normal. Não está normal. O que está acontecendo no planeta mostra o mundo está desgovernado. E o mundo consegue ler isso com facilidade. Mas sabe como é que o mundo está lendo? Com desespero, com angústia. Em alguns países, o índice de suicídio já dobrou. Sabe por quê? Porque o mundo consegue ler. Mas o mundo está lendo com desespero, com angústia. Sabe o que é que o mundo está pensando? O mundo vai acabar com fome. Esse mundo vai acabar com essa doença. Esse mundo vai chegar ao fim com a guerra. Ai, Deus tem um povo. Louvado seja o Senhor. Deus tem um povo que pode se levantar e dizer: eu consigo interpretar o que vocês só estão conseguindo ler com desespero. Deixa eu interpretar para vocês. Sabe o que está acontecendo nesse planeta? Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Jesus Cristo está voltando. É isso que está acontecendo no nosso planeta. Mas sabe de uma coisa? O teu vizinho não sabe disso. É por isso que aquele vizinho que você tem aí do teu lado, que nunca deu nenhuma moral, que zombou de você, aquele teu amigo da faculdade que zombava de você por ser cristão, aquele teu amigo do trabalho que zombava de você por ter Bíblia, por levar a Bíblia para o trabalho, eu te garanto que ele está tão desesperado que se você ligar para ele e dizer assim: amigo, eu estou orando por você, e eu vou te dizer, eu sei o que está acontecendo no mundo, eu posso interpretar, Jesus está voltando. As pessoas estão dizendo que o mundo vai acabar com a doença, com a guerra, com fome. E deixa eu te dizer, a Bíblia diz que o mundo vai começar para aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Não vai acabar, vai começar. Sabem? A história de Daniel mostra que homens como Belsazar, você sabia que Belsazar nunca tinha dado oportunidade para Daniel, mas aquela circunstância levou Belsazar a querer ouvir Daniel. Você entende? Aquela pessoa lá da padaria, que nunca deu liberdade para você, pode ir lá, que agora ele vai te ouvir. Ele vai receber o livro missionário que você vai entregar para ele. Ele vai aceitar o teu convite de participar da Semana Santa na tua igreja. Porque o mundo está desesperado, meus irmãos. E a mensagem que nós temos pode tirar as pessoas do desespero. Você sabe o que é dizer para uma pessoa que teve que enterrar um parente e que está angustiada, não sai da cama, ouvir alguém dizer: eu creio no Cristo que vai voltar e vai ressuscitar os mortos. Então tem esperança, levante-se. Deus tem um plano para a morte. Você já pensou no que a sua palavra pode dizer para pessoas que estão aflitas, com medo de sair de casa? Não apenas com medo de sair de casa, mas desesperadas, angustiadas. E você poder dizer: Jesus Cristo vai voltar e vai acabar com tudo isso e vai nos dar paz. E você já pode desfrutar dessa paz hoje. Você sabe o que é isso? Eu sou pastor há 19 anos, então há 19 anos eu faço Semana Santa. Há 19 anos eu faço Semana Santa. Mas em nenhum ano, a Semana Santa chegou num momento tão importante para a humanidade. A do ano passado estávamos começando, a pandemia já fechou as igrejas no período da Semana Santa, mas o mundo ainda estava achando que vai passar rápido. E não passou rápido. Então, nenhum momento, em nenhuma Semana Santa que eu já participei, as pessoas estavam tão necessitadas de uma palavra de esperança como estão agora. E sabe quem é o instrumento de Deus? Sabe quem é o Daniel de Deus que Deus vai levantar para dizer: eu consigo interpretar o que você só consegue ler? Eu e você. Nós somos o povo chamado por Deus para nos levantarmos e dizer: chegou a hora de anunciar. Jesus Cristo está voltando. Você que está com o joelho tremendo, igual Belsazar. Você que está com fraqueza nas pernas, igual Belsazar, pelo desespero da situação. Então, deixa eu te dizer, eu sei o que está acontecendo. Jesus Cristo está voltando e eu quero convidá-lo a participar da Semana Santa para se preparar para isso. Você já pensou o que é isso? Um dia, eu
fui fazer uma semana em uma igreja que ficava num bairro muito nobre da cidade. Os milionários daquela grande cidade moravam naquele bairro. E aquela igreja se convenceu de que não dava para pregar o evangelho naquele bairro. As pessoas não queriam, os condomínios ninguém tinha acesso. Então, quando tinha que entregar livro missionário, iam para outro bairro. Quando tinham que fazer feira de saúde, iam para outro bairro. Porque eles diziam, nesse bairro ninguém quer saber de Jesus. E um dia alguém teve uma ideia. Vamos mandar uma carta, um e-mail para Novo Tempo, porque vocês lembram que a Novo Tempo fica todo o tempo oferecendo estudo bíblico. Então disseram, vamos mandar um e-mail para Novo Tempo para saber se por acaso tem alguém aqui nas ruas vizinhas da igreja que está estudando a Bíblia com a Novo Tempo. E alguém disse assim, não, esse povo tem 500 canais de televisão, quem vai achar Novo Tempo? Mas vamos mandar o e-mail. Enviaram um e-mail, a Novo Tempo respondeu, com mais de 200 famílias que estavam no primeiro, segundo e até terceiro estudo bíblico. Pegaram esses nomes, colocaram no projetor lá na igreja, e uma irmã começou a chorar. Perguntaram, irmã, por que a senhora está emocionada? Ela disse, está vendo esse terceiro nome aí da lista? É minha vizinha. Há mais de 10 anos. É uma mulher muito importante, uma desembargadora, e eu achava que ela não queria nada, mas aí está dizendo que ela já está no terceiro estudo bíblico. Então não é ela que não quer nada, sou eu que não quero nada. A terra já está pronta para a colheita, meus irmãos. Deus seja louvado por isso. E nós somos os trabalhadores que Deus quer usar para essa colheita. Você entende isso? Então levante-se como Daniel, para avisar ao máximo de pessoas possível. Eu sei o que está acontecendo. E para quem crê em Jesus Cristo, o que está acontecendo não é para te levar ao desespero, não é para te levar a tirar a vida, não é para te levar a perder a esperança, é para te levar a esperar um pouco mais com esperança, porque Jesus está voltando. Então, o primeiro convite que eu quero fazer para vocês é esse, mas com um alerta. Seja rápido. Como assim, pastor? Eu sei que eu, você e muita gente está orando pelo fim da pandemia, para que a vacina realmente resolva o nosso problema. Está muito sofrimento. Eu estou orando pelo fim da pandemia. Eu estou orando para que as pessoas não precisem mais ir para as UTIs. Eu estou orando para que as pessoas se recuperem. E isso é uma bênção. Claro, temos que continuar orando por isso. Mas deixa eu te dizer o que vai acontecer. Quando essa situação passar, as pessoas vão voltar a fechar o coração para o Evangelho. Se o exército não estivesse do lado de fora, aquela mão não tivesse aparecido, Belsassar nunca teria chamado Daniel. Se Daniel dissesse assim, olha, depois eu vou, diz ao rei que depois eu vou, Daniel não teria falado com Belsassar. Daniel disse assim, é agora. A hora de falar a verdade para esse povo é agora. Sabe por quê? Porque o coração deles está aberto. Quando essa pandemia passar, e eu espero que passe, eu estou orando por isso, o coração das pessoas vai voltar a fechar. O teu vizinho vai voltar a zombar de você. O teu amigo do trabalho vai começar a dizer que essa história de Jesus voltar é história para colocar a criança para dormir. Então essa é a hora de aproveitar Belsazares que estão com o joelho tremendo para dizer a esperança. Então, o primeiro convite que eu quero fazer para você essa tarde, quantos querem dizer, Senhor, usa-me? Há pessoas que são minha responsabilidade, vizinhos, amigos de trabalho, que eu tenho que levá-las para a Semana Santa. Eu tenho que levá-las. Eu estou com algumas classes bíblicas aqui onde moro e eu já combinei com todos para assistirem. Infelizmente, a igreja aqui também está fechada, mas eu combinei com todos. Eu quero vocês assistindo a Semana Santa, porque eu espero em Deus que seja a última Semana Santa nessa terra. Então assista, eu estou insistindo com eles, eu quero vocês conectados. E eu vou ligar para eles e vou perguntar o que entenderam, e eu vou dar um jeito para que eles assistam, para que eles possam tomar decisões essa semana, porque eu sei que se eu não fizer isso, as semanas vão passar e o coração de muitos deles vai voltar a se fechar. Então, primeiro convite, quantos querem dizer, Santo Deus, me usa, para que eu possa interpretar o que o mundo só consegue ler com desespero. Onde você está, levante sua mão. Levante sua mão. Eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Eu quero ser usado por Ti, Senhor, para chamar a atenção das pessoas, convidá-las para a verdade, convidá-las para a Semana Santa. Deus seja louvado. Segunda lição, e eu termino com ela, dessa história. Veja, você leu aí que o rei disse assim, Daniel, se você conseguir interpretar, você vai ganhar 3 coisas.
roupa de púrpura, que era uma roupa de um nobre da Babilônia. Onde Daniel andasse, as pessoas iam dizer, ele é um nobre da Babilônia, com aquela roupa. Segundo, você vai receber ouro. Terceiro, você vai receber o terceiro cargo o terceiro lugar nesse reino. Vocês lembram, eu falei que o primeiro era de Nabonido, o segundo era de Belsazar, que prometeu a Daniel, e o terceiro seria Daniel. A pergunta que eu te faço é, por que Daniel não quis? Porque o versículo 17, eu sou pernambucano, e em Pernambuco nós diríamos assim, Daniel foi desaforado, Daniel foi mal educado, Daniel foi agressivo. Porque Daniel olhou bem para o olho do rei e disse assim, rei, deixa eu te dizer uma coisa, eu nem quero, olha que malcriação, eu nem quero, e vou dizer mais, você pode dar para quem você quiser os teus prêmios, mas eu não quero, mas eu vou interpretar, mas eu nem quero e pode dar para quem quiser. A pergunta é por que Daniel fez isso? Por que ele não quis? Ah, pastor, ele não quis porque ele era um homem de Deus? Não. Outras vezes no reino, ele teve posições de destaque. Por que ele não quis agora? Ah, pastor, porque um profeta não poderia receber? Também não é verdade, porque o verso 29 do capítulo 5 diz que ele recebeu, o rei insistiu e ele recebeu. Então a pergunta é, por que Daniel não quis? E aqui está a resposta. Daniel conhecia tão bem o momento profético que estava vivendo, meus irmãos, mas tão bem, que rapidamente ele pensou, para que eu quero nobreza de um reino, riqueza de um reino e posição de um reino que está acabando essa noite? De que me adianta ter riqueza, nobreza, função, cargo em um reino que está chegando ao fim? Eu não quero nada desse reino, ele disse para Belsazar, porque está chegando o próximo reino. Então, meu coração não está mais nesse reino, porque esse reino acabou, esse reino está falido. O próximo reino está chegando. Para Daniel, o próximo reino, meus irmãos, era Medopérsia. Mas para mim e para você não é Medopérsia. Para mim e para você, o próximo reino é o reino eterno de Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, não se apegue às coisas desse reino, porque esse reino está chegando ao fim. Não ouça as músicas desse reino, já comece a afinar o seu ouvido para as músicas do próximo reino. Não se vista como alguém desse reino, porque você está se preparando para vestir as roupas do próximo reino. Um dia uma garota me disse assim, pastor, eu estou querendo começar um namoro, ela era da minha igreja, do meu distrito, e o rapaz não é da igreja, está afastado de Deus, mas eu gosto dele, eu vou esperar que ele, com o tempo, ele se batize. E eu assim, acho que eu devo começar esse namoro? Eu disse assim, vamos lá. Se Jesus voltar amanhã, você vai levar esse namoro para o céu? Ela disse, pastor, acho que não, ele está longe de Deus, ele não quer nada com a igreja. Eu disse, então não comece esse namoro, porque pode ser que Jesus volte amanhã. Você entende? Pastor, o que é que eu devo acessar? Sabe o que é que você deve acessar? Coisas que você vai acessar daqui a meia hora se Jesus voltar na internet do céu. Se tiver internet. Você entende? Pastor, como é que eu devo me alimentar? Se alimente como alguém que daqui a 2 horas vai ver Jesus voltar, se ele voltar daqui a 2 horas. Daniel, ele tinha tanta segurança do momento profético que ele estava vivendo, que ele sabia, eu não quero mais nada desse reino, porque o próximo reino está chegando. Eu e você devemos viver do mesmo jeito, meus irmãos. O próximo reino está chegando. Então eu não quero nada desse reino, porque eu estou colocando meu coração já no próximo. Eu quero ouvir músicas do próximo reino. Eu quero comer como alguém que já está se preparando para o próximo reino. Eu quero criar os meus filhos, eu quero fazer o culto familiar todo dia, como alguém que está se preparando para o próximo reino. Então se prepare para o próximo reino, porque ele está chegando. Pastor, e quando vai ser? Para Daniel foi naquela mesma noite. Para mim e para você, não fazemos ideia. Uma coisa eu sei, ele vai chegar e está próximo. Se hoje, se amanhã, eu não sei, mas vai chegar, está próximo. Sabem, quando eu penso nessas coisas, na proximidade do próximo reino, de quão perto ele está, de quanto nós precisamos nos preparar, de quanto precisamos organizar a nossa família, a nossa vida. Eu lembro de uma viagem que eu fiz
E finalizo com essa história. Eu estava saindo de Brasília para Palmas de avião e o voo foi cancelado, trocaram de avião. Eu sei que um voo que deveria chegar 11 horas da noite chegou 3 da manhã, atrasando, trocando de avião, cancelando o voo. Quando eu sentei na poltrona do avião, eu estava tão cansado que eu apaguei completamente. E lá pelo meio do voo, eu fui acordado com gritos desesperadores. As pessoas gritavam. Eu estava sentado do lado da janela e quando eu despertei assustado com os gritos, a primeira reação que eu tive foi olhar pela janela para ver quão perto estava do chão. Os gritos eram tão intensos que eu pensei, está caindo. Então eu olhei para a janela para ver quão perto estava do chão. E quando eu despertei de verdade, eu percebi que o avião não estava caindo, era uma turbulência terrível. A mulher da minha frente gritava, eu quero descer, mas a 10 mil metros de altura, descer para onde? Claro que eu fiquei com medo, mas naquele momento eu senti Deus se aproximando, o avião tremendo, eu senti Deus me aproximando, me dizendo o seguinte, hoje de madrugada, você me buscou, antes de sair de casa, você fez o culto com sua família, e a oração que você fez foi, Senhor, eu não sei se eu termino esse dia, por isso entrega a vida em tuas mãos, entrega a vida da minha família em tuas mãos, prepara a minha vida, prepara a minha família para teu retorno. E se esse avião cair agora, a próxima coisa que você vai ver vai ser Jesus Cristo nas nuvens do céu, dizendo, vinde benditos do meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que para Daniel, o próximo reino chegou naquela noite. Para mim e para você, nós não sabemos. Mas pode chegar a qualquer momento. Uma das coisas que essa pandemia provou é que essa vida é muito incerta. E que nós precisamos preparar nossa vida hoje. Nos desapegarmos das coisas desse reino hoje. Para nos prepararmos para o próximo reino que está chegando em nome de Jesus. Então, meu convite final essa tarde é, Senhor, por favor, me prepara. E não se prepare, meu irmão, por evento. Ninguém se prepara para a volta de Jesus por evento. Ah, porque eu vi um vídeo na internet dizendo que o decreto dominical está sendo assinado. Esqueça esse vídeo, delete esse vídeo. Ah, porque eu vi um vídeo na internet falando que o ecumenismo já fechou. Esqueça esse vídeo. Eu não passo um minuto olhando vídeos especulativos na internet sobre decretos, sobre ecumenismo. Eu sei que isso vai acontecer e não depende de mim. Depende do tempo de Deus. E tem muita gente perdendo muito tempo com essas coisas. Pastor, quer dizer que eu não devo conhecer? Deve. Estude o livro Grande Conflito e você vai saber o que você precisa saber sobre isso. A questão é que Satanás está desviando nossos olhos para eventos que não dependem de nós. Sacudidura, decreto e perseguição. Não depende de você. E nós estamos perdendo tempo com isso e deixando de nos preparar para 3 eventos que sim dependem de nós. Chuva serôdia, selamento e sacudidura. Chuva serôdia, selamento e sacudidura. Esses 3 eventos dependem de mim, da minha resposta a ele. Agora, decreto dominical, perseguição, ecumenismo, não depende de mim, está no tempo profético de Deus. Então, sabe onde eu gasto meu tempo? Me preparando para que quando a perseguição comece, eu esteja firme. Quando o processo que já começou de sacudidura e selamento, eu permaneça firme. Então, quantos querem dizer, Santo Deus, me dá a mesma percepção de Daniel, de dizer, Senhor, me prepara para o próximo reino, hoje. Quantos querem dizer isso? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, que o que eu não consegui falar com minhas palavras, que o Teu Santo Espírito complete, mas nós estamos com a nossa mão erguida para Te dizer que nós queremos, em nome de Jesus, ser usados por Ti nesse momento profético tão importante para a humanidade, para dizer, eu sei o que está acontecendo. Segundo a Bíblia, Jesus está voltando, prepare sua família. Nós somos os Daniéis modernos para avisar ao mundo que está lendo com desespero, que não precisa de desespero se eu criar e aceitar Jesus Cristo como Salvador. E segundo, nos ajuda a ter a mesma visão profética do momento que Daniel teve, de perceber que o próximo reino está chegando e que eu tenho que me desapegar das coisas desse reino, porque não valem nada. E me apegar às coisas do próximo reino, a comunhão, a intimidade contigo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.